Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Estamos falando hoje de cálculo multivariáveis, mais especificamente de momentos de inércia. Tá? Na aula passada a gente trabalhou com o momento e centro de massa e o cálculo de massa também, usando integrais duplas, e hoje a gente vai trabalhar com o momento de inércia. Se vocês não forem inscritos no canal, peço para que vocês se inscrevam para receber os vídeos dessa e de outras disciplinas. Se quiserem também, podem me seguir no Instagram, @prof.rafaelgalas. Coloquei aqui uma definição não tão formal do momento de inércia, mas para a gente, de certa forma, entender o que a gente está calculando. Pode ser descrito como a distribuição de massas no centro de rotação, ou mesmo a dificuldade de um corpo para girar em torno de um eixo. Então, a quantidade da dificuldade de um corpo em girar em torno de um eixo é chamado também de segundo momento. Então, nós temos o primeiro momento, e agora o segundo momento, que é o momento de inércia, que é definido através dos quadrados das distâncias dos eixos coordenados. Beleza? Nosso foco não é definir formalmente a melhor definição possível sobre momento de inércia, mas sim saber basicamente o que a gente está calculando. Tá? Eu tenho aqui momento de inércia em x, no eixo x, que é a integral dupla de y² vezes o delta xy dA, aquele delta minúsculo, o y, momento de inércia em y, integral dupla de x² vezes o delta de xy dA. Tá? Essa integral dupla é dada em relação à região, né, a região que nós vamos expressar através do gráfico com as sentenças que nos forem dadas. E o iθ aqui é o momento polar de inércia. Ele é dado pela integral dupla de x² mais y², que na substituição por polar é r², vezes o delta xy dA. Beleza? O que a gente vai fazer é calcular o momento de inércia. Se resume, na nossa parte aqui, no nosso foco, a montar uma integral dupla e resolvê-la. Tá? Então, temos um exemplo aqui que é o seguinte. Uma lâmina tem a forma semicircular de raio A. Então, semicircular, eu vou optar por pegar o positivo aqui, tá? Vou pegar a parte positiva, só do y0 para cima. Tá? Então, a equação da circunferência seria x² mais y² igual a ao², nesse caso, né, que é o raio A. Então, ficaria y² igual a ao² menos x². Esse y ao quadrado, quando eu passo para o outro lado, seria o mais ou menos. Mas eu não vou usar o mais ou menos porque eu quero só os positivos. Quero só o semicírculo. Então, vou esboçar aqui um semicírculo. Não está simétrico, mas vocês entendam ele como simétrico. E ele começa em menos A e termina em A. Por quê? Porque é o raio, né? O raio dele é A. Então, ele começa em A e termina no menos A. Ou começa no menos A e termina no A. Aqui no XY, nós não temos orientação ainda, como na polar, que tem que ser no sentido anti-horário. Então, dá para definir uma região aqui, que é a parte y igual ao quadrado menos x². Essa é a curva superior. Dá para definir uma região aqui para montar a integral dupla, né? O que o exercício pede para que a gente calcule o centro de inércia em relação ao eixo x. Então, a fórmula que eu vou usar é o ix. Tá? Então, vai ficar assim, uma integral dupla dessa região aqui. Essa região, se a gente entender que dá para fazer por polar, a gente pode fazer. Tá? Eu vou montar ela em retangular e depois a gente pensa nela em polar. Olha, começando a análise por x, ele começa em menos A e termina em A. Depois, começou em menos A e terminou em A. Em y, ele começa no zero e termina na curva da circunferência, que é o raiz de A² menos x². Aqui dentro da integral, o que vai? O y² e o delta, que é a densidade, foi dado aqui, ó, ky. E a ordem de integração, dy dx, porque a gente começou a análise por x. Bom, o único motivo para eu não fazer isso aqui por polar é porque eu entendo que esse y² aqui vai dar trabalho quando ficar por polar, tá? Mas uma equação com uma semicircunferência, os extremos por polar ficaria muito fácil de fazer, né? Aqui vai de 0 até π, vai de 0 até o raio que é A, ficaria super fácil. Mas esse elemento aqui pode atrapalhar.
Bom, primeiro eu vou tirar o k, que eu estou calculando aqui é o ix. Ix igual a k, a integral definida entre menos a e a. Tá? Esse k aqui já saiu, foi lá fora. Tá? Se vocês quiserem fazer em 2 passos para ver melhor, tranquilo também. O que sobrou aqui? Ó? Sobrou um y ao quadrado vezes y. Então sobrou um y ao cubo. Esse y ao cubo eu vou integrar em relação a y, vai ficar y na quarta sobre 4, que eu vou aplicar em zero, e na raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. O que sobrar? Dx. Então, ix igual a k, que multiplica a integral definida entre menos a e a. Se vocês quisessem, nesse momento, tirar o 4, dá para tirar. Então, ficaria k sobre 4. Quem saiu? Esse 4 aqui, ó, porque ele não vai interferir em nada, tá? Então, vai sobrar um y na quarta aqui dentro, que seria o raiz de a ao quadrado menos x quadrado elevado à quarta menos 0 elevado à quarta. Não precisaria aparecer, né? Eu estou colocando aí para não ficar tudo muito direto. Beleza? No próximo passo, o ix igual a k sobre 4 vezes a integral definida entre menos a e a. Aqui, ó, como a simetria é evidente, a gente não precisaria calcular entre menos a e a. Se a gente calculasse entre 0 e a e multiplicasse o resultado por 2, também é válido, tá? Tudo que vocês tiverem segurança para fazer e for matematicamente válido, sem problema, tá? Aqui, ó, como que fica? Eu vou fazer aqui do lado, ó. Esse raiz de a ao quadrado menos x quadrado elevado à quarta. Isso aqui seria a ao quadrado menos x quadrado elevado a meia e elevado à quarta, que vai ficar a ao quadrado menos x quadrado ao quadrado, né? Porque potência de potência a gente multiplica as duas. Como que vai ficar isso escrito? Vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aí vamos integrar isso aqui. Estamos indo para o final da resolução. K sobre 4. Integral definida entre menos a e a. Aqui não tem nada para organizar, então esse passo aqui é desnecessário, tá? Pensei que tinha algo para organizar, não prestei atenção aqui. Recopiei ela, tá? Isso aqui é o mesmo passo anterior, só para não precisar riscar. Ix igual k na quarta, vamos integrar. Integrando em relação a x. A na quarta, x, menos 2a ao quadrado x ao cubo sobre 3, mais x na quinta sobre 5, para aplicar em menos a e a. Vamos fechá-la aqui do lado. E x igual a k sobre 4. Vamos aplicar primeiro tudo em a. Então vai ficar a na quarta vezes a menos 2a ao cubo, ao quadrado, desculpe, a ao cubo dividido por 3 mais a na quinta sobre 5. Essa é a parte positiva, menos a parte do menos a. A na quarta vezes menos a, menos 2a ao quadrado menos a ao cubo, sobre 3, mais menos a na quinta sobre 5, fecha o parênteses, fecha o colchete. Então, ix igual k na quarta. Vou vindo aqui, ó, termo por termo. A na quarta vezes a na quinta, menos 2a ao quadrado ao cubo, 2a na quinta sobre 3. Aqui, a na quinta sobre 5. Aqui, ó, a na quarta vezes menos a na quinta, mais a na quinta, menos 2a ao quadrado, menos a ao cubo, menos com menos mais 2a na quinta, menos 2a na quinta sobre 3. E o último, menos a na quinta sobre 5, com menos mais a
na quinta sobre 5, certo? Aqui é tirar o mínimo múltiplo comum, k sobre 4, que a gente tem aqui de mínimo seria entre 3 e 5, que é 15, e aqui em cima 15, todos estão multiplicando a na quinta, posso pôr em evidência, 15 dividido por 1, 15, 15 dividido por 3, 5, vezes menos 2, menos 10, 15 por 5, 3, 15 por 1, 15, 15 por 3, 5, vezes menos 2, menos 10, 15 por 5, 3. Faltou espaço aqui. Fechou? Vou colocar a solução aqui. Vamos ver se eu tenho um espaço a mais aqui. Vou somar isso e colocar a solução final aqui em cima. E x igual. Tenho 15, menos 10, 5, mais 3, 8, mais 15, 23, menos 10, 13, mais 3, 16. Então, k sobre 4 vezes 16, a na quinta sobre 15. Que dá, obviamente, para simplificar, tá? Tá aqui em cima. K na quarta vezes 16, a na quinta sobre 15. Cancela esse 16 com 4. E o nosso resultado final vai ser 4k a na quinta sobre 15, tá? Desse passo aqui, a gente finalizou aqui. E esse é o nosso centro de inércia, tá? Depende da constante, que a gente não sabe, né? Então, 15 menos 10, 5, mais 3, 8, 23, 13, 16. 16 sobre 15, que está aqui eu simplifiquei o 16 com o 4 aqui de fora. Ficou 4k a na quinta sobre 15. Isso depende de quem? Depende do k, que é a densidade, que a gente não conhece, e depende do a, então isso aqui vai funcionar para qualquer densidade que for dada, né, para qualquer constante aqui que multiplique a densidade, e para círculo, semicírculo de qualquer raio. Beleza? Essa aqui é a ideia do centro de inércia, que nada mais é do que uma aplicação de uma integral dupla. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!